Flamengo voltando a carga por Claudinho, meu querido. Vamos falar sobre isso, o Mengão definindo a forma de pagamento de De La Cruz também. Tem informação aí de empresário falando que, ó, o Bruno Henrique tá tudo... Porque cadê o Flamengo? Cadê o anúncio oficial do Flamengo? Vamos falar sobre isso também. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia de treino no CT Ninho do Urubu. Tá aqui a informação do GE. Globo visando um melhor desempenho na reta final de campeonato brasileiro. A comissão técnica do Flamengo está seguindo um cronograma especial para aproveitar o tempo livre sem jogos. Nas atividades da última quarta-feira, no caso ontem no CT Ninho do Urubu, houve exercícios na academia, treinamentos no campo de olho na parte física, além de um tempo destinado para táticas. O treino foi realizado na parte da manhã, se encerrando antes do meio-dia. Nessa quinta-feira, os jogadores do Flamengo voltam ao CT para dar continuidade aos trabalhos, ao treinamento, até a folga no domingo, né? Vai treinar hoje, quinta-feira, vai treinar na sexta, vai treinar no sábado, domingo folga, treina na segunda, treina na terça, treina na quarta e na quinta já tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. Daqui a uma semana, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam no Maracanã. Aliás, hoje tem jogo da seleção brasileira. O Brasil entra a campo hoje contra a Colômbia, lá na Colômbia, em Barranquilha. Então tem um time do Fernando Diniz, a seleção brasileira, entrando em campo. Ontem foi o aniversário do Flamengo, a gente sabe disso. Vini Júnior, que vai estar em campo hoje, deu feliz aniversário para o Flamengo. Entre outros, vários jogadores e instituições pelo mundo deram feliz aniversário ao Flamengo. E o Corinthians, galera, o único time grande do Brasil que deu feliz aniversário para o Flamengo foi o Corinthians, rapaz. Olha o post do Corinthians. Parabéns pelos 128 anos, Flamengo. Publicou o Corinthians através das suas redes sociais. Os outros clubes grandes não deram feliz aniversário pro Flamengo. Teve alguma situação aí do que o Flamengo vai lá, ganha de todo mundo, os caras não gostam muito do Flamengo, enfim, mas é só um breve comentário que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá, meus amigos? E é o seguinte, vamos falar sobre Pulgar. Aliás, hoje também tem a seleção chilena a campo contra o Paraguai lá no Chile. Eric Pulgar vai estar em campo às 9h30 da noite. E um chileno lá no centro de treinamento do Chile levou alguns quadros do Pulgar com a camisa do Flamengo, tá? Em treino da seleção chilena e ganhou uma camisa do Flamengo. O Pulgar ficou tão agradecido, né, com esse chileno que levou, né, essas camisas para ele, que ele deu uma camisa, né, de presente para esse chileno, Pulgar, né? Tá aí, ó. Vamos ler aqui, ó. É vermelha também, risos, respondeu o torcedor do Chile. O Pulgar postou nas suas redes sociais para quem quer conferir esses quadros, né, do Pulgar com a camisa do Flamengo. Está nas redes sociais lá do Pulgar, né? Só você acessar lá, e o chileno ganhou essa camisa do Flamengo. O manto rubro-negro ganhou esse chileno. Bem bacana a atitude do Eric Pulgar, tá? Galera, é o seguinte, uma informação que impacta diretamente o futebol, e se impacta o futebol, impacta diretamente ao Flamengo. Segundo o jornal inglês Telegraph, autoridades do futebol discutem grandes mudanças no uso do VAR. A Premier League estuda implementar na próxima temporada o impedimento semiautomático, um sistema com várias câmeras personalizadas que conseguem monitorar até 29 pontos diferentes no corpo de cada jogador. É mais ou menos, eu acho, parecido com aquele impedimento que a gente tinha na Copa do Mundo do Catar, né? Que mostrava ali, não era uma avaliação manual, que pegava ali, traçava ali, não, era tudo traçado, forma semi-automática. Semi-automática por quê? É só você observar, opa, tá na frente, então marca aí o impedimento. Então, eles planejam adotar
essa tecnologia, porque isso vem gerando muita polêmica, não só no Brasil, como no mundo. Tá impedido, não tá impedindo, o frame daqui, o frame dali, então eles vão tentar instalar essa tecnologia aí, tá? Galera, segundo informações do jornal O Dia, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, intensifica conversas por SAF no Flamengo. Tá aí, ó. Sem bons resultados no futebol em 2023 e com as eleições se aproximando, o presidente rubro-negro tenta a cartada final para eleger o seu sucessor e afastar o concorrente Eduardo Bandeira de Melo. A ideia de Landim é que a SAF seja implementada para que o Flamengo consiga captar mais recursos sem depender de patrocínios e ações próprias. Várias reuniões já foram realizadas na Gávea. Como trunfo para aprovar a SAF, o presidente investe na ideia do estádio. Um CEO foi contratado exclusivamente para negociar com a Caixa Econômica Federal a compra do terreno do gasômetro. Landim entende que se o clube se tornar SAF e vender 30% das suas ações, conseguirá um estádio de graça. Estima-se que o Flamengo conseguiria vender essa fatia por 1 bilhão e 500 milhões de reais. O terreno do gasômetro custaria 400 milhões. Na ideia do Landim, na visão do Landim, a construção do estádio sairia por cerca de 800 milhões. Ou seja, pelas contas, o Flamengo ainda ficaria com 300 milhões e manteria 70% do acionário do clube. Cara, eu não sou muito ideal de virar SAF não, cara. De vender parte do clube. Ah, mas é só uma parte. Eu não curto muito essa ideia não. Eu acho que o Flamengo consegue construir o seu estádio sem ter que virar SAF. Você tem o Fabrício Kika lá no canal dele dizendo que o terreno lá do gasômetro está se desvalorizando e que terá que ser vendido porque cada vez mais se desvaloriza aquele terreno. O Fabrício Kika explica tudo lá direitinho no canal dele sobre essa situação do estádio. Fiquei de mandar para o Fernando Gil para ele explicar melhor, que ele é economista, né, para as pessoas, né? E acho que dá cerca de 700 milhões, sairia mais ou menos o terreno do gasômetro, né? Eu acho que dá para o Flamengo construir seu estádio com as suas próprias forças. Mas, enfim, vamos ver. Tem que ter o estádio. Tem que ter o estádio. Galera, vamos entrar numa polêmica aqui agora, que foi a polêmica de ontem. No dia do aniversário do Flamengo, tá lá o Flamengo envolvido em polêmica, principalmente aí o personagem disso tudo, né? O pivô da situação, que no caso é o Gabriel, o Gabigol. E aí, galera, é o seguinte, aquela foto do Gabigol com 2 taças da Libertadores, o Zico com uma, só que sendo que a foto não foi nem o Gabigol que fez, o próprio Flamengo ou a Conmebol publicou a foto há um tempo atrás, a foto é antiga, o Gabigol pegou para parabenizar o Flamengo, aí as pessoas, porque ele tá se colocando acima do Zico, porque eu não penso dessa forma, tal, acho a foto normal, não tem nada demais na foto ali, tá? O Zico, ele não precisa, a gente não precisa provar, né? E o Gabriel precisa provar que o Zico ele é o maior da história do Flamengo. Tá aqui a camisa com o nome do Zico. E aí, rapaz, um ídolo do Flamengo, que eu respeito demais, ganhou o título pelo Flamengo como jogador e como treinador, que é o Andrade. Ele estava ao lado do Moser. O repórter Cícero Melo, da ESPN, estava entrevistando os dois. E o Andrade foi perguntado sobre essa polêmica envolvendo o Gabigol e coisa e tal, com o Zico, a postagem, coisa e tal. E o Andrade respondeu. O Gabigol tem que estudar, né? No caso, ele tem que estudar um pouco mais a história do Flamengo. Ele não sabe que o Zico foi campeão mundial? Pô, é brincadeira, né? Respondeu o Andrade, ídolo do Flamengo, respeito máximo ao Andrade, grande volante da história do Flamengo, ao repórter Cícero Melo, tá? Eu não sei se o Andrade já observou a postagem ou se foi apenas ali uma pergunta, o Cícero explicou para ele e ele respondeu isso, mas tudo bem, o Andrade tem direito a ter a opinião que ele bem entender, tá? Ainda mais o Andrade, que eu tenho respeito máximo, não vou discutir
em relação a isso, tá? Mas agora, passada essa notícia do Andrade, sobre como o Andrade levou essa situação, meio mandando o Gabigol estudar um pouco mais a história do Flamengo, tá? Não tô falando nem no Andrade, mas não estou falando do Andrade, gente. Não é em relação ao Andrade, mas o que eu não acho bacana, não acho legal, pô, no dia do aniversário do Flamengo completando 128 anos de história, o grande ídolo, sim, um dos ídolos, vamos botar aí, da segunda maior geração da história do clube, posta uma imagem feita pelo... vou ler o tweet aqui do Pedro Henrique Torres, já para dar o crédito a ele. Um dos ídolos da segunda maior geração do clube posta uma arte feita pelo próprio Flamengo pós-Libertadores 2022 como forma de parabéns, começa a ser ofendido e atacado, não pelo Andrade, por outras pessoas, por outro torcedor do Flamengo, por teoricamente se vangloriar. E aí, agora a torcida do Flamengo tá dividida. Porque um tá do lado do Gabigol, o outro tá contra. Então, no dia do aniversário do clube, cara, o Gabigol tem que ser cobrado. O Gabigol não chega nem pode pensar em chegar perto do Zico. Ele não vai chegar perto do Zico. O Zico tem mais de 500 e tantos gols pelo Flamengo. E ele era meio campo, nem era atacante. Mesmo que o Gabigol chegasse, nunca ele vai chegar perto do Zico. Ele tem que melhorar muito, ele tem que ser banco, não tem que renovar o contrato dele de forma nenhuma nesse momento, ainda mais sob esses termos de 5 anos de contrato, salário. Só que de verdade, cara, eu não vi nada demais na imagem que ele publicou, que aliás não foi nem ele que fez. Foi o Flamengo. E acho desnecessário, não estou falando do Andrade, criar uma situação em cima disso no dia do aniversário do clube. Que era um dia para as pessoas estarem alegres, festejando, confraternizando, mas estão ali envolvidas em polêmica. Mas tudo bem, a gente respeita todo mundo, tá? E aí o Zinho, tá? Quero até parabenizar o Zinho, que ele concorda comigo, e quem discorda também está no seu direito, tá? Não está errado quem discorda de mim, apenas tem uma visão diferente da situação. O Zinho na ESPN Brasil falou o seguinte: na minha cabeça a postagem do Gabigol não tem problema nenhum. Infelizmente as mídias sociais de hoje em dia são assim. Essa postagem do Gabigol é antiga, não foi ele que criou. A parte do rosto é montagem, né? Porque falaram que o Gabigol postou ele sorrindo, aí o Zico tá com cara séria. Mas não foi o Gabriel que fez a imagem, não foi uma equipe de design do Gabriel que fez a imagem. Foi o Flamengo, né? Ou a Comebol, né? Enfim. Aí tá aí, ó. Aí as pessoas falam: ah, o Gabigol tinha que ter um semancol. Pô, o cara quis homenagear o Flamengo e exaltar, de colocar ele do lado do Zico. Eu já vi várias e várias vezes o Gabigol reverenciando o Zico. Exatamente, Zinho. Várias vezes, tem até um vídeo na Flá TV que o Gabigol passa a mão no Zico assim, passa na perna dele, pô, ó, o Zico, pô, já levou tudo lá na Libertadores de 2019. Aí tá aqui. Ninguém é louco de falar do Zico, porque ele tá acima de todos do Flamengo e o Gabigol sabe disso. Polêmica boba e desnecessária. Tenho certeza que o Gabigol nunca se comparou, nem quer se comparar ao Zico. Mas ele sabe que está na história e ele exalta o que conquistou no clube. O cara ganhou 2 Libertadores. Não foi ele que criou essa imagem. Ele publicou porque é o aniversário do Flamengo e ele quis estar ao lado do Zico. Qual o problema disso? Cara, gabaritou. Pra mim, o Zinho na ESPN gabaritou a situação. Gabaritou. Parabéns ao Zinho, tá? E quem discorda de mim, parabéns também, que eu não tô aqui pra arrumar problema com ninguém, tá? As pessoas têm direito à opinião, mas a minha opinião é essa. Aí tá aqui, tem informação, negócio de Corinthians, tem informação lá do Corinthians, que chega aqui agora. Pessoas próximas ao empresário de Gabigol afirmam que não houve qualquer contato recente do Corinthians com o atacante, somente em outras oportunidades. Nesse momento, Gabigol está focado em renovar com o Flamengo e também nos seus projetos pessoais. Então, mais uma situação dizendo que não tem nada de Gabigol e Corinthians. Falamos sobre o Neneca agora, o Hugo Souza. Vamos lá.
Emprestado pelo Flamengo, o goleiro Hugo Souza vem obtendo, né? Tá tendo um bom desempenho lá na equipe do Chaves de Portugal. O atleta está emprestado até junho de 2024, mas deve permanecer no clube português. Segundo a Rádio Manchete, Hugo está agradando a diretoria do Chaves, que deve formalizar uma proposta para contar com o goleiro em definitivo. O rubro-negro deve receber uma oferta de 6 milhões e 200 mil reais para vender o atleta. A tendência é de que a proposta chegue nas mesas da Gávea em dezembro desse ano, tá, meus amigos? Então, o Hugo Souza deve ser negociado em definitivo. Falando agora sobre o De La Cruz, muito mais um comentário e depois a gente vai entrar em questões de contratos aí, tá? Um dos alvos do Flamengo para a próxima temporada, a gente sabe que é o De La Cruz. Já está definida a forma de pagamento, até porque é uma exigência do River Plate. O River Plate quer os 79 milhões de reais à vista para liberar o jogador. E o Flamengo cada vez mais se convence que vai fazer um esforço para pagar esse valor. O próprio Mauro César durante a semana trouxe essa informação e cada vez mais isso se intensifica. O jornalista PVC, o Paulo Vinícius Coelho, né, comentou se realmente vale a pena o Flamengo desembolsar esse valor. E ele falou: o De La Cruz é um jogador que evoluiu muito, nesse sentido de polivalência. Ele era um ponta, um meia ponta, como se dizia nos anos 80, um falso ponta esquerda. Agora está jogando como meia esquerda em um 4-3-3. Pode jogar como ponta de lança, como ponta. O Uruguai tem uma quantidade de jogadores de meio que são combativos e criativos ao mesmo tempo. Ugarte, Valverde, De La Cruz. O De La Cruz não é à toa que destoa dos jogadores do PSG. E o De La Cruz não é o que destoa dos jogadores do PSG e do Real Madrid, que é o caso do Ugarte e do Valverde, que o PVC está falando. O De La Cruz, aí tá aqui. Eu acho que o De La Cruz vale o que tiver que pagar. Eu também. O PVC falou lá no de primeira. Também acho que ele vale o que tiver que pagar. Teve uma história aí também de que o Palmeiras sondou o jogador, mas a informação que chega, que o Palmeiras, quando viu, tomou um susto, né? O próprio PVC falou, o Palmeiras realmente cogitou. Tem informação de que o Palmeiras consultou o River sobre a situação do De La Cruz. A resposta foi 20 milhões de euros. Isso significa que há nenhuma chance? 20 milhões de euros, respondeu a pessoa. O Palmeiras não vai pagar esse valor. A tendência é que o De La Cruz jogue no River, no Flamengo ou vá para a Europa. Uma das três. A multa é 16. Se o River falou 20, é porque mesmo que não quer vender. Mas, ao que tudo indica, a multa é 16 milhões e cada vez mais o Flamengo se convence em pagar o valor dessa multa à vista, tá? E aí tem uma situação agora também com o Bruno Henrique, né, que o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, né, revelou ao jornalista Vene Casagrande que o contrato do Bruno Henrique já está assinado com o Flamengo, tá? O contrato do BH já está assinado. Aí tá, Pedrão, mas por que o Flamengo não anunciou oficialmente ainda o BH? Pois é, o próprio empresário falou, não sei. Foi a resposta que ele deu pro Vene. Ué, Pedro, você falou que assinou, cadê? Ele não sabe. Mas o contrato já está assinado de 3 anos com o Flamengo, tá? Falando sobre Claudinho agora. Segundo o jornalista, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Flamengo fará, na verdade, retomará as negociações com o Claudinho do Zenit, né? O Flamengo tentou a contratação desse jogador nesse meio do ano. O Zenit chegou a pedir 25 milhões de euros e as negociações se encerraram, né? E o Flamengo fazendo esse esforço pelo De La Cruz, ou é o Claudinho ou é o De La Cruz, é um ou outro. O Flamengo fazendo o esforço que vai fazer pelo De La Cruz, 79 milhões, aí esquece Claudinho. Porque 25 milhões de euros, dificilmente o Flamengo não vai pagar, né? Essa é a grande realidade, tá? Mas informação do Nicola que o Flamengo vai retomar. Ou então vem o Claudinho, não vem o De La Cruz. Eu prefiro o De La Cruz, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.